Um dos santos mais modernos, canonizados, que nos chama muita atenção, é São Damião, um padre que trabalhou numa ilha muito conhecida lá no arquipélago do Havaí, a ilha de Molokai. Uma ilha, como todas as ilhas do Havaí, muito bonita, com paisagens paradisíacas, sempre atraindo, hoje atrai turistas do mundo inteiro. Mas dentro daquela ilha habitava um povo muito sofredor, que era jogado lá pelo Estado, porque o povo tinha uma doença, a doença da lepra. Então, toda pessoa que era leprosa lá no Havaí era colocada num barco e levado e jogado na ilha para não contaminar os habitantes das outras ilhas. Era a ilha de Molokai, chamada naquela época, estamos no final do século XIX, início do século XX, a Ilha Maldita. Uma vez, então, o bispo queria um padre para cuidar daquele povo, mas sabendo que o padre que fosse para lá não poderia mais sair. E dá um passo um padre jovem chamado Damião, que era da congregação dos Sagrados Corações, um padre belga. Ele vem para o Havaí e vai para a ilha para cuidar dos leprosos. Chegando lá, ele encontrou a situação moral daqueles doentes em estado deplorável. Uma imoralidade muito grande, unidos aos sofrimentos próprios da lepra, pessoas que iam se acabando e morrendo aos poucos, iam perdendo seus membros, iam perdendo também toda a esperança de vida, toda a dignidade, eram realmente marginalizados, discriminados, e ali eram verdadeiramente excluídos de toda a sociedade. E ele entra lá, começa a cuidar daqueles doentes, fazendo curativos, limpando suas feridas, dando para eles um pouco de dignidade. Sofreu também porque ele depois vinha para a ilha principal, Honolulu, para a capital, pegar mantimentos, fazia campanha para levar remédios, levar comida, levar roupa, e começou a fazer essas campanhas e depois ia e voltava, e começaram a ficar de olho nele, até que ele não pôde mais sair de lá, porque o governo da ilha tinha preocupação e medo, dizendo que ele poderia trazer a lepra para cá e iria contaminar os outros. E o padre Damião vai ficando na ilha. Um dia ele queria se confessar, não podia, e o bispo então perguntou qual é o padre que poderia ir lá atendê-lo em confissão, porque já tinha muito tempo sem ele nem poder ter a presença de um irmão para atendê-lo em confissão, e ninguém quis ir. Padre Damião ficou isolado, ele e seus leprosos, a quem ele tinha dedicado toda a vida. Foi envelhecendo lá, enfrentou dificuldades, tentações, mas conseguiu construir uma igreja, atendia os leprosos, não tinha nenhum cuidado higiênico com os leprosos, porque ele estava totalmente entregue a eles, porque ele queria que os leprosos se sentissem humanos, e que ninguém tinha nojo deles, não tinha medo de pegar doença alguma. Por isso ele abraçava, cuidava, atendia em confissão, batizava muitos, enfim. Fez um trabalho de apostolado extraordinário na ilha de Molokai. Como ele não podia confessar e um padre queria atender, o bispo disse: eu vou atender. E foi. Pegou o navio, o padre chegou, já avisado, chegou e foi no seu barquinho ao encontro do navio. O bispo lá parou o navio, o comandante do navio disse: o senhor não pode descer. Se o senhor descer para aquele barco, o senhor não volta. E o padre também não pode subir. E o bispo lá de cima gritando para o padre: eu não posso descer, nem você pode subir.
o padre disse: eu vou fazer minha confissão daqui mesmo. E lá debaixo do barquinho começou a confessar, evidentemente confessou em francês, o bispo entendeu em francês, o pessoal do navio era todo em inglês, acredito que ninguém entendeu nada, mas o bispo de lá deu absolvição para ele, e ele foi feliz, voltou feliz para a ilha. E não pôde mais voltar. Até que um dia ele chega num sermão, já na igrejinha que ele tinha feito, que se encontra lá até hoje, ele chamando a igrejinha cheia de leprosos, e ele então diz: nós os leprosos. Eles entenderam que ele tinha também pegado lepra. E ele então, aquele padre jovem, bonito, foi se acabando, e terminou morrendo como um trapo de homem. Toda aquela jovialidade, aquela beleza física foi se destruindo e ele terminou morrendo, carcomido pela lepra. O que fez esse homem ir para lá? Padre Damião, chamado o herói de Molokai. O herói de Molokai. Hoje São Damião, o leproso. O que fez aquele homem deixar a Bélgica, onde tinha tudo, humanamente falando, e vir para a missão no Havaí, e deixar lá a capital, Honolulu, e ir para aquela ilha, para cuidar daquelas almas que estavam lá abandonadas? Só tem uma explicação, que é o amor. Só o amor explica atitudes, até, digamos, violentas do ponto de vista humano, como essa desse herói de Molokai, desse São Damião, o leproso. Só o amor de Deus, que se expressa no amor ao próximo e no amor às almas, que levou aquele homem a pegar aquele barco pela primeira vez, com sua pequena mochila de roupas ou maleta que seja, e chegar àquela ilha e entregar toda a sua juventude, toda a sua vida, todo o seu sangue, toda a sua saúde, toda a sua humanidade, para ir aos poucos sendo consumido por amor por aquelas pessoas. Só o amor de Deus e do próximo é capaz de explicar isso. E se nós olhamos, Damião, ele ouviu aquilo que Jesus pregou e que deve ser a identidade de todo cristão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Mas o amor tem desafios. O primeiro desafio do amor é o nosso egoísmo. Somos tão preocupados conosco. Vivemos ao redor de nós mesmos e construímos muitas vezes uma espécie de castelo ou parede em torno de nós mesmos, que somos incapazes de olhar a necessidade do próximo, de olhar que nós não somos sozinhos no mundo e que há muita gente que precisa de nós. Aliás, todos precisamos uns dos outros. E é para ensinar esse amor que a igreja hoje nos colocou. Não só a epístola, quando São Paulo dá a razão desse amor, porque temos uma só fé, um só Senhor e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, e por isso que a igreja coloca Jesus nos mandando amar a Deus e amar ao próximo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é toda pessoa que não sou eu. E para eu amar o próximo, o que eu preciso fazer? Primeiro sair de mim mesmo, senão não vou ao encontro dele. E o meu próximo, que começa com o mais próximo. Na minha casa, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, meus vizinhos, colegas de trabalho, na minha comunidade, na minha igreja e no mundo inteiro.
porque somos todos uma só família, família humana, e nós temos que amar e viver esse amor que deve ser expresso em obras. Nós ouvimos hoje muito falar de amor, muitos poemas foram escritos, muitas canções são cantadas todos os dias, seja no mundo, como uma espécie de amor mundano, seja nas nossas igrejas, como se fala do amor. Mas como é que nós devemos viver o amor? Será que esse amor que nós cantamos e falamos tantas vezes, ele é vivido por nós? E somos capazes de um Damião, de passar por cima de si mesmo e ir ao encontro do outro que precisa? Talvez não precise disso, como ele fez na nossa vocação própria, mas nós podemos expressar esse amor ao nosso irmão, que está do nosso lado, daquele que mora conosco em nossa casa, daquela pessoa que bate a nossa porta, daqueles que eu encontro na igreja. Nós temos que amar. E como é que eu vou amar? E eu colocaria aqui 3 coisas que acho que seria bom a gente pensar, que é fácil de viver esse amor. Primeiro, amamos o nosso irmão quando nós rezamos por ele. Nós pedimos a Deus por ele. Nós celebramos ontem a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é chamada a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Mas por quê? Porque ela rezava por aqueles que estavam lá na missão. Rezava pelos missionários e por aqueles que eram objeto da missão, ou sujeitos da missão. Interessante que ela certa vez vendo lá um jornal que apareceu lá na cozinha, viu lá o nome do Pazzini, um nome assim, um grande criminoso que estava condenado à morte e que não se convertia, que rejeitava a conversão, e ela então olha para aquela figura daquele homem e bate assim: vai ser meu primeiro filho. E começa a rezar por ele, começa a pedir por ele, começa a fazer sacrifícios por ele. Só o amor faz isso. Ela nem conhecia. E aquele homem, quando estava a caminho do patíbulo para ser degolado, ou enforcado, não sei como ele morreu, de qualquer forma, na hora da morte, ele pede o crucifixo da mão de um sacerdote e beija o crucifixo, chorando, arrependido, convertido, pela oração de Santa Teresinha. Então nós podemos expressar o nosso amor quando nós rezamos uns pelos outros. Por que não rezar pelo seu marido, ou pela sua mulher, ou pelos seus filhos, ou pelos seus pais, pelos seus irmãos? Por que não rezar pelos irmãos da igreja, uns pelos outros, que têm suas dificuldades, suas limitações, seus desafios, seus defeitos? Por que não? Então nós temos que aprender a rezarmos uns pelos outros. São Paulo dizia isso: rezai uns pelos outros. Isso é prova de amor. Ao invés de você falar mal do outro, porque o outro te ofendeu ou te feriu, você já rezou por ele? Como é que você quer chegar ao céu se você não continua guardando essa mágoa? Reza por ele. Lá no céu ele também vai estar, se ele se salvar, e você também. Como é que vai ser lá no céu? Um olhar para o outro e virar a cara. Aqui não. Aqui não. São Pedro vai logo dizer assim: desse jeito não dá, né? Lá no céu não tem isso. Vai acontecer, ou você vai para o inferno por causa dessa sua mágoa, ou se salvar, vai passar um bom tempo no purgatório, lá no fogo, queimando, até purificar essa sua maldade. Portanto, reze pelo seu irmão. Reze. Essa é a primeira coisa. Segundo, procure conversar, tratar com respeito, com caridade. Por que não abraçar? Por que não sorrir para o seu irmão?
Por que andar todo emburrado, não quer falar? Que isso? São Paulo diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrarmos com os que se alegram. Vamos olhar o irmão com respeito, com amor, com caridade, estar ali junto com ele, conversar, respeitar a sua diferença. Ele tem um temperamento diferente, um jeito diferente, um modo diferente, talvez uma cultura diferente, não importa. Eu tenho que estar aberto a todos, senão, como eu vou conviver? Nós somos muito seletivos com relação às pessoas, não podemos ser. Claro, um amigo é amigo, a gente seleciona, amigo é amigo, mas como próximo, não. Então eu tenho que ter o cuidado, né, de conversar, de acolher, né, de zelar por ele, de me sentir responsável por ele. Se o teu irmão te ofendeu, por que é que tu então vais abrir para outro, para denegrir a boa fama daquele primeiro? E fazer o teu grupinho com outro, ou com outros, que tu procuraste fazer como teu gueto, e não admites que este grupo converse com o daquele irmão? O que é isso? Isso não é cristão. É falsa religião que aceita isso. É uma religião falsa. E Cristo, tu recebes na mesa de comunhão, o Cristo que derramou o seu sangue pela tua alma e carregas no coração mágoa, este veneno maldito, ou este ciúme, porque o outro tem uma coisa que tu não tens, ou esta inveja, que essa tristeza da alma, porque Deus te deu uma graça para o outro que não te deu, ou esta alegria, porque o outro se deu mal em algum ponto. Não faça assim, meu irmão. Não faça assim. Isso não é amor. Isso é egoísmo, vaidade, ódio, orgulho, qualquer outra coisa, menos amor. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esse é o critério. Então nós amamos o nosso irmão quando sabemos acolher como ele é. Ah, mas ele fez isso contra mim. Não importa. Releva. Perdoa. Sorri. Com sinceridade, com alegria. Pronto. Que cristianismo é este que deseja o mal do irmão ou guarda mágoa do irmão? Eu não consigo entender isso. Como alguém consegue guardar a mágoa do outro, e às vezes mágoa que dura anos. Anos. Como um irmão tem mágoa de um irmão por anos. E não fala, ou não quer ouvir falar. Isso é irmão de sangue, irmão, mesmo irmão de igreja, ou que não seja, não importa. Não é este o cristianismo. Não é esta a postura e a moral que Jesus vem trazer para nós. Então vamos procurar com palavras, acolhendo, dando bom conselho, mostrando o caminho, ajudando a caminhar, estando presente, se colocando a serviço. Isso sim é ser cristão. Fora disso, é um cristianismo falso, só de casca, que não adianta nada. Como dizia Santo Agostinho, pode cantar aleluia, pode gritar glória a Deus, mas isso é só falso. Não adianta. Como diziam os nossos irmãos italianos lá do Espírito Santo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não é assim? Muito bem. No terceiro ponto, aí já encerro a reflexão, como é que nós tratamos o nosso irmão? Como vamos amar o nosso irmão?
servindo, estando ao lado, ajudando em suas necessidades. Precisou de mim, estou aqui. Eis-me aqui. E Jesus vai nos cobrar disso. Não importa quem ele seja. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Preso ou doente, fostes me visitar. São as obras de misericórdia que nós conhecemos. Então, ver o outro sofrendo, vai lá servir. Vai lá ajudar. Procure o irmão que precisa. Hoje as pessoas precisam tanto umas das outras e a gente se fecha cada vez mais em ajudar o próximo. Muitas vezes se ajuda por interesse. Não é assim. Tem que ter uma gratuidade nessa entrega. Veja o exemplo de Damião, o nosso São Damião, o Padre Damião. Quantas vezes nós temos que nos consumir de amor e nos entregar totalmente a serviço desse amor ao próximo, por amor a Deus. Mas o egoísmo hoje impede, cada um só pensa em si, e quando vai o irmão só por interesse, e só quer o irmão quando o irmão vem e incensa, e começa a honrar e louvar. Não, não é assim. A vida não é assim. E por causa desse egoísmo, as pessoas vivem se odiando, se maltratando e são infelizes. Se você carrega isso, você é um infeliz. Não sei ainda por que sorrir, porque é infeliz. A alegria está em doar-se ao outro, em doar-se. Como diz a Sagrada Escritura, há mais alegria em dar do que em receber. Este é o amor que Jesus coloca para nós. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que fizestes, notem bem, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, e o menor dos meus irmãos são todas as pessoas, foi a mim que o fizestes. Então, quando batestes no teu irmão, batestes em Jesus. Quando viraste o rosto para o teu irmão, viraste o rosto para Jesus. Quando falaste mal do teu irmão, falaste mal de Jesus. Quando julgaste o teu irmão e denegriste a boa fama dele, fizestes isso com Jesus. Quando pisastes o teu irmão, pisastes em Jesus. Quando mentistes para o teu irmão, mentistes a Jesus. E quando negastes o auxílio a teu irmão, negastes ao próprio Jesus. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Espero em Deus que essas palavras toquem profundamente nos corações de vocês. E vocês, como cristãos, como fiéis, como católicos, vivam esse amor. Porque só isso que importa. Só o amor permanece, diz São Paulo. O resto tudo passa. Por isso pensamos hoje, estamos começando o mês do Rosário, pensamos à Santíssima Virgem Maria, que nos dá esse exemplo de amor, de entrega total a Deus, a seu Filho e a nós, como mãe, que ela molde os nossos corações nesse amor, para que, amando a Deus, amemos também ao nosso irmão, com todo o coração, com todo o nosso espírito, para que assim possamos ter o mundo de acordo com o Evangelho, porque é exatamente aí que vem a ação de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.